Irmãos, eu quero meditar com vocês a igreja, o Espírito Santo na igreja primitiva. Falei para vocês que eu vou falar do Espírito Santo, não vou abrir mão, precisamos dele. Eu quero, se Deus permitir, eu não posso colocar o Espírito Santo de Deus no seu devido lugar, mas eu vou honrar o Espírito Santo de Deus, mencionando aonde é o seu devido lugar e dando a ele, na minha vida, o seu devido lugar, inclusive na igreja. Porque quando eu me converti, eu já tive uma experiência diferente. Não converti dentro de igreja, não que isso não quer dizer nada, mas eu não fui intoxicado com doutrinas naquela época de não use costume, não pode, tudo é do diabo, tudo do diabo. Mas graças a Deus que eu fui discipulado por dois discipuladores da Assembleia de Deus, desviado. Olha, Deus pegou 2 desviados para me discipular, ser o meu mentor espiritual. Eles quando me viram, né, novo, crente, convertido, cantando samba, alegre, feliz, o Espírito Santo de Deus falou assim, ele vai se perder se vocês não cuidarem dele. E um deles chegou com a doutrina e falou assim, mas você não se converteu? Eu me converti sim, sou crente em Jesus. Então por que você está cantando samba? Estou cantando samba porque estou alegre. Eu estou alegre. Quem está alegre canta, eu estou cantando. O Espírito Santo de Deus disse, está vendo? Ele não entende nada. Você vai ter que ensiná-lo. E outra coisa que Deus disse, se ele se perder, eu vou requerer da tua mão sangue desta alma. E ele, um crente muito temente a Deus, não é que ele estava desviado por circunstâncias dentro da igreja. Doutrina dentro da igreja, músico que tocava na orquestra pistão, o outro também tocava, todos os 2 da Assembleia. Estavam desviados assim no mundão, relaxado. Não que desviado, um deles bebia, fumava, estava no mundão mesmo. Mas quando eles me viram desta maneira, imediatamente os 2 começaram a me discipular. E o Espírito Santo de Deus disse, não coloca lixo na cabeça dele. Coloca a minha palavra, ensina a minha palavra. E eles pegaram a Bíblia, pegaram uma harpa cristã e falaram, isso aqui é a harpa cristã, vou te ensinar a cantar, isso aqui é a palavra de Deus, vou ensinar para vocês. E eles disseram da seguinte maneira, não vou ensinar uso e costume, não vou ensinar doutrina, eu vou ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus realmente funciona, é suficiente. Agora, quando eu vim para a igreja, que eu fui doutrinado por batismo, então aí começou, não pode. Aí eu perguntei, o que eu posso? Eu não sei, mas eu sei que você não pode. Aí entra o legalismo, então entra aqui engessando as pessoas. Então quando o Espírito Santo fez um papel muito importante na minha vida, da minha conversão, na hora da mensagem, ele falando comigo, falando com ele usando o pregador, e depois no meu discipulado, eu comecei o meu ministério, não foi dentro da igreja, eu comecei meu ministério lá no sanatório, onde tinha uma enfermaria grande, eu já ministrava para 80 doentes, que todo dia estavam ali uma base de 50, de domingo ficava 80, ficava cheio, e eu só ministrava lendo a palavra de Deus. Então meu ministério começou quando eu me converti pelo Espírito Santo. Então eu conheço o Espírito Santo, sei como é que é. Eu quando fui com a pastora Vera no Ibirapuera, uma conferência mundial de um grande pregador americano, evangelista, veio aquelas propagandas, aqueles comerciais tremendo, arrebentar, e eu já tinha lido alguma coisa a respeito desse homem, falei, vou ver, fomos ver. Foi em cima de um caminhão, foi um palanque que montaram, a mídia muito forte, né? E orando pelos enfermos, cadeirante que sai da cadeira, muletas e tal. Eu falei, misericórdia, como Deus é bom. Mas indo embora, eu, a pastora Vera, acho que na época a gente era noiva ainda, íamos para um terreno baldio para cortar caminho lá no Ibirapuera, onde vi um camarada daqueles que tem, acho que poliomielite, né, que tem problema de perna, né,
Coitado, tiraram o aparelho dele. Na hora da emoção lá, tiraram o aparelho dele, está liberado, ele levanta os aparelhos dizendo, olha, e o camarada que estava indo embora com toda aquela dificuldade, eu aqui dentro eu falei, isso não é Espírito Santo. Falei para ela, eu não aceito isso. Isso não é o Espírito Santo. Então eu tenho brincado com o Espírito Santo, tenho feito o Espírito Santo de palhaço, tenho usado o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a se manifestar, alguém já começa logo a dizer, fui eu, Deus está, essa unção é minha, esse ministério é meu. Todo mundo quer se apropriar de uma coisa que não é dele, para se autoprojetar, projetar. Queremos o Espírito Santo para usar, queremos o Espírito Santo por causa do poder, por causa daquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. Quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa com a qual nós devemos nos relacionar, esse é o papel primordial para o cristão. Não é buscar bênção, não é ser curado. Ser curado é de menos. O importante é que você tenha o vínculo, que você tenha nascido de novo e que o Espírito Santo habite em você, habita no teu espírito, que você tenha com ele comunhão. Isso é o primordial. Hoje em dia é uma igreja que pregamos a teologia da libertação, pregamos a teologia da libertação, a teologia da prosperidade e tanta coisa, isso é prioridade. E Deus, e a adoração a Deus. Deus não está mais em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro, nem sei em que lugar Deus está. Naquele tempo Jesus disse, não podeis adorar a dois Senhor. Hoje você tem que, ou você aborrece um e agrada o outro, mas os dois você não pode. Você tem que adorar a Deus ou Mamon. Mamon naquela época era riqueza. Mamon hoje é aquilo que ocupa o teu coração. Aqui nas escrituras, dentro daquele contexto, ele estava se referindo ao Deus Mamon, ao Deus da riqueza, da prosperidade, que é hoje a mesma coisa. Mas hoje, o que é o Deus Mamon? Deus Mamon é aquele que ocupa o teu coração. Esse é Mamon, o que ocupa? É a rede social. O que ocupa? Hoje em dia, o camarada é fã disso, fã daquilo. Se ele é fã, então ele tem um ídolo. Se ele é fã, ele tem um seguidor. Então hoje estamos seguindo tanta gente. Antigamente era pouca coisa, era um fulano, beltrano. Hoje tem tanta pluralidade de deuses, de ídolos, que nós estamos, que estão seguindo por aí. Onde está Deus? Onde está o Espírito Santo de Deus? Interessante que o Espírito Santo de Deus, quando vem se mover todo, as pessoas já querem se apropriar, como que dizendo, né? Começou comigo, ele começou a me usar. Então, eu não quero saber de receber dom. Quando eu posso ter o dono. Eu tenho amigos, né? E alguns amigos de bem de vida, bem de vidas mesmo. Que eu tenho o prazer de andar com eles, de dormir nas suas casas, de entregar a chave, fica lá à vontade. O caseiro já conhece, né? Ele fala assim, Djalma, você é a única pessoa que eu tenho amizade com você, que nós somos amigos desde pequeno, e você continua me vendo como daquele jeito. Não como hoje eu sou empresário. Hoje as pessoas se aproximam de mim porque eu sou empresário, porque eu tenho posse, tenho dinheiro. As pessoas querem a minha amizade para que eles possam levar vantagem. Então, mesmo a pessoa que tem posse, ele sabe que aquelas pessoas que estão se aproximando dele não é por aquilo que ele é, por aquilo que ele tem. É privilégio que a pessoa vai gozar de ter, esse fulano é meu amigo, nas festas, ser apresentado. Mesma coisa do Espírito Santo. Se nós, homens, seres humanos, nos sentimos mal quando as pessoas só querem a nossa amizade por aquilo que você tem, por causa da sua casa, por causa do seu carrão, ainda mais carro, né, camarada, amigo daquele cara que tem um carrão, você está sentado do lado dele, o cara dirigindo como se fosse teu motorista e você lá, e todo mundo, chefe é meu amigo, estou na fita, né, e vai embora. Não, irmãos, Deus sabe o meu coração. Deus sabe o meu coração, que eu não quero dons, eu não quero nada. É como Paulo disse, a tua graça me basta. A tua graça é suficiente na minha vida, porque aquilo que eu precisar, Ele vai me dar. Aquilo que eu necessitar, o que houve aqui, Marcão? O Marcão já vem aqui. Esse é o xerife Marcão. É o xerife que botou ordem lá em Dodge City. Então, meus queridos, o Espírito Santo de Deus foi negligenciado por todos esses movimentos que a gente tem visto por aí.
movimento pentecostal foi um movimento que Deus revolucionou para trazer de volta a manifestação do Espírito Santo de Deus e dos dons espirituais e não falar de língua. Revolucionou o século passado, em 1905, se não me falha a memória, na Rua Azusa, grande mover de Deus que começou ali. Né? E é interessante que era no meio de negros e hispanos, pessoas que não podiam frequentar as igrejas, porque as igrejas ali, naquela área, era só de branco, eles não podiam, ou a não ser que tivesse a sua própria igreja. Os hispanos, nos casos negros, não podiam frequentar a igreja dos brancos e outras mais. Então, ali naquele gueto, naquele armazém, que eles foram buscar Deus, foi ali que o Espírito Santo de Deus desceu. Depois que o Espírito Santo de Deus desceu, lá muitos camaradas começaram a ir lá para tentar entender aquele mover, e muitos já se intitularam evangelista, muitos já se intitularam biógrafo, muitos escreveram a respeito daquele movimento, como se aquele movimento fosse por causa deles. Então o movimento na Rua Azusa, o movimento pentecostal, começou lá no meio dos rejeitados que não podiam ter acesso aos templos e às igrejas. Lá começou, e de lá espalhou para o mundo inteiro. Mas foi só em cima de línguas. Olha, o Espírito Santo de Deus revolucionou. E hoje as pessoas têm o Espírito Santo de Deus como línguas, tremer, profecia, revelação, manto, terra, essas esquisitices por aí que não tem nada a ver do Espírito Santo. Eu costumo dizer, é uma salada regada a demônio. E temos que ter discernimento para dizer, isso é Espírito, isso não é. Às vezes a pessoa faz aquela bagunça toda pensando que é Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é um dom. É uma manifestação de um dom, não do Espírito. É a manifestação do Espírito quando a pessoa está em santidade e obedecendo a palavra. Então você vê a manifestação do poder de Deus. Não como eu vim em Ibirapuera, aquela coisa salada, está andando, tira a cadeira de roda, daqui a pouco o camarada está do mesmo jeito. Fala, isso não é Espírito Santo. Sensacionalismo. O Espírito Santo de Deus não precisa dessas coisas. Ou ele opera ou não opera. Não precisa torcer essa palavra de Deus. Eu poderia ter tempos 10 vezes, 20 vezes maior do que esse daqui, se eu seguisse uma determinada linha. Muita gente disseram, pastor, sai daquele buraco, estou lugar aqui na avenida, vai bombar. Sim, vou bombar se eu fizer o que o mundo está fazendo. Se eu pregar o que o mundo está pregando. Se eu der para o povo que eles querem ouvir. Se a unção de Deus, nós nos transformamos aqui nesse lugar numa bola da vez. Uma bola durante 7 anos, 8 anos, fomos bola da vez. Essa zona norte, todo lugar, revolucionamos. Temos crente na unção de Deus disparado por esse Brasil, esse mundão afora. Ah, mas pastor, você tem que se projetar. Eu não tenho que me projetar, eu tenho que pregar a palavra, e toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Se Deus operou, operou. Se não operou, não precisa de forcinha, não precisa empurrar, não precisa de roubar, não precisa passar o pé. Então, o que nós queremos, irmãos, não é que eu quero resgatar, Ele sabe, Deus sabe que quem vai resgatar a honra do Espírito Santo da igreja é o Espírito Santo. Ele está aqui para isso. Mas eu quero pautar com vocês, bem rapidamente, o Espírito Santo na igreja primitiva. Por que nós cremos na igreja do século 21 do Espírito Santo? Todos os crentes, nós crentes, a igreja precisa do Espírito Santo. As nossas crianças precisam do Espírito Santo. Mas precisamos mostrar hoje, muitos jovens têm medo do Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo por causa dessas manifestações esdrúxulas. Isso não é Espírito Santo, nunca. A pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e não falar em línguas. Não, tem que falar. Quem é que disse? Tem que ter sinal, sim. Vem o sinal, batizo com o Espírito Santo de fogo. Deus batiza com o Espírito Santo de fogo. Queimou, fogo. O que a gente faz? Apaga o fogo, que é o Espírito Santo, deu o ápice do poder do termômetro, é o poder, chegou, rebentou aquele negocinho do termômetro, poder lá em cima do mercúrio, estourou, poder, fogo. Nós apagamos aquele fogo, ficamos igual o índio. Eu costumo dizer, sabe como é que índio se comunica? Eles não têm, ou é tambor, bum, 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 um código Morse aí, ó. Mas os índios americanos, de acordo com o que temos visto pela cultura, eles sobem numa montanha lá no Pico do Jaraguá, aí outro está aqui, sobe aqui no pico, sei lá das quantas, aqui da Santa Terezinha, que o camarada vai conversar com aquela tribo de lá, até chegar lá vai ter muito tempo. No tempo determinado do sol, que é o relógio do sol, pela posição do sol, ele já sabe que é aquela posição que os dois vão estar na montanha. O camarada pega um bocado dá um trabalho tremendo para arrumar aquele feixe de lenha, taca fogo, consegue, porque não tem fósforo.
Tem que usar uma coisinha para acender o fogo. Leva um tempo, ó, acendeu o fogo, pega aquele fogo, outro também, outra fogueira, pegou, e daqui a pouco eles vêm com um cobertorzão e puxa, apaga. Porque enquanto tiver fogo, não tem fumaça. Tem, mas muito pouco. Quando apaga, sobe aquela fumaça cinzenta. Aí pega 2 índios, né? Um do lado e outro do outro, e em cima da fogueira, e tira, dependendo do tamanho, da densidade da fumaça, é sinal. E outro também, fica aquela fumacinha lá, e outra fumacinha lá. Por isso que eu chamo hoje de crentes defumados. Crentes defumados. Não são queimados pela Espírito, são defumados. Você sabe como é que faz defumação, né? Como defuma o alimento, né? Então eles ficam brincando. O Espírito Santo de Deus vem, faz a coisa certa, batiza, enche do Espírito Santo, enche de fogo, transforma o camarada em labareda de fogo. E ele vai lá, apaga o fogo e só fica nas línguas, brincando nas línguas, nos dons, nas visões, nas revelações, rajada para cá, rajada para lá. Isso tudo é fumaça, não é poder. O poder veio, eles apagaram e ficam brincando. Essa é brincadeira com os dons espirituais. Quantas criancices tem por aí brincando com o dom do espiritual? Isso é Espírito Santo de Deus? Não é. Aí é que entra a criancice, aí que entra os espíritos enganadores. Mas o Espírito Santo de Deus não é nada disso. O Espírito Santo que está dizendo é santo. E Deus enviou ele para levantar a igreja. Capítulo 1, Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, nós encontramos ali a igreja sendo formada. Atos, deixa eu ver aqui, Atos. O Espírito Santo de Deus veio, mas Jesus já foi preparando os discípulos. Olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do capítulo 1 até o versículo 8, nós vamos encontrar aí o Espírito Santo de Deus, as preparações que eles estavam dizendo, Jesus dizendo para eles, né? Na verdade, João batizou com água, versículo 1, 5, capítulo 1, versículo 5. Jesus dizendo, versículo 4, e estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Qual é a promessa? O Espírito Santo. Seres revestidos do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo de Deus para nós pentecostais é anarquia, é farra, é poder, é rajada, é bravata. Jesus, um homem tão cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo disse, eu falo em língua mais do que todos vocês. Mas eu prefiro falar uma língua com a minha mente, com o meu entendimento, do que 1000 palavras em. Eu uso línguas em guerra espiritual, em batalha espiritual, e Paulo diz, eu falo em língua muito mais do que você, mas no momento certo, na hora certa. Mas a língua ficou sinal de poder, não é poder. Profecia também não é poder, porque profecia tem que discernir. Revelação também tem que discernir. Quantas coisas, não é de qualquer maneira. Mas aqui o Espírito Santo de Deus, Jesus falando que não se ausentasse, o versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias aqui, batizado com o Espírito Santo. Não com línguas, não com profecias. Profecia é sinal, mas não é o poder. Percebeu? Por que hoje o mundo precisamos do Espírito Santo? O versículo 6, aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará neste tempo o reino de Israel? Como que dizendo, nesse tempo Israel vai se tornar uma nação e o seu reino absoluto como Messias? E Jesus disse, não lhe pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O 8, que é o versículo muito citado, mas ele está dizendo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O Espírito de Deus se envolverá. É como envolveu Davi. É como envolveu Saul. Saul, um homem brutal, um homem carnal. Estava procurando lá a jumenta do rebanho do pai dele, que estava perdido, e acabou caindo na casa do vidente, porque né, Samuel era chamado vidente. Por quê? Porque ele sabia todas as coisas. Vidente hoje é levado para o espiritismo, o cara que vê, entende, vê, tem visão aberta, terceira visão, mas vidente mesmo é Samuel. A vidência foi dada por Deus. E o diabo veio e imitou tudo que Deus faz, ele vem e imita.
Moisés jogou o cajado, virou serpente. Os magos vieram, fizeram a mesma coisa. Precisa entender que é uma batalha espiritual. E você tem que discernir se é de Deus ou não é. Por causa do engano, por causa da mentira. Então é o Espírito Santo de Deus. Mas recebereis virtudes do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis, o Espírito Santo de Deus, aqui que vai dar boca, vai dar palavra. Nós precisamos ser testemunha. Ah, mas a irmã está com, todo mundo está com luta, mas a sua luta, né? Você não vai sentir a luta se você receber esta unção, essa presença. Nós estamos sentindo, estamos andando arcados, devido ao peso da luta, da dificuldade, coração apertado, aquela coisa toda, tristeza, angústia. Mas se o Espírito Santo estiver em atividade, estiver em comunhão com o teu Espírito, ele vai fazer com que a sua tristeza salte de alegria, que a tua fraqueza se transforme em fortaleza, em poder, em graça. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai te dar fé, ele vai te dar esperança, ele vai te dar perseverança, ele vai te dar motivação. Você vai virar o jogo. Eu costumo dizer aquela luta de boxe, ou aquela luta lá que o camarada perdeu o primeiro assalto, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo primeiro, e no 12º, que é o último, o camarada já ganhei mesmo, agora eu vou fazer o meu showzinho, né? É nessa daí que o outro adversário que estava apanhando, estava esperando. Na hora que ele for fazer o showzinho dele, o camarada consegue pegar um gancho, um cruzado e nocaute. Pronto, acabou, ganhei a luta, mas você perdi os rounds. 1, 2, mas não a luta, eu ganhei a luta. Nós podemos perder 1, 2, cair, levantar, mas a vitória já está garantida. Você é mais que vencedor, a vitória já está garantida. O que você não pode é abaixar a guarda. Você tem que continuar lutando, continuar resistindo, porque você vai vencer. Mas eu estou levando pancada por todo lado. É lógico, os apóstolos não levaram, os discípulos não levaram, não foram mortos? Ah, mas foram mortos. Não, a morte, irmãos, foi a coroação deles para a glória de Deus. A morte foi um veículo que os levou à presença eterna do Deus vivo. A morte não os venceu. A morte teve que se curvar diante deles e levá-la à presença do Rei eterno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A morte vai dizer, ainda sou obrigado a levar lá para você. Você é obrigado, vai lá e traz o meu servo. Porque agradável aos olhos do Senhor é a morte do teu santo. Não importa como eles morrem, é agradável. O Senhor está dizendo, uau, Jesus disse, uau, olha que coisa linda. Está chegando, quem está trazendo? A morte. É irônico, né? Mas como Deus é, né? A morte que escravizava tudo, levava para o inferno, para o Hades, o Sheol. Agora ele é obrigado a fazer as cortes do servo de Deus e abrir as portas para que entre o servo e a serva do Deus vivo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Deixa eu ver outro tema aqui importante. Homens que eram tímidos, vejam bem. E nesse capítulo 1, Jesus dá a ordenança da grande comissão para evangelizar o mundo. Isso está em Mateus 28, 18 a 20. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide pregar o evangelho. Jesus, a grande comissão, vão pregar o evangelho. Porque na medida que o evangelho... O que é evangelho? O evangelho é boas novas de Deus do céu. O evangelho é que um novo rei venceu. E aquele rei vilão, aquele rei verdugo, aquele rei que tinha o poder da morte e do inferno, que estava matando esse sistema de mundo que é do diabo. Jesus veio e venceu aquele que era o herói, que era o grandão, que era o campeão. Jesus veio e pisou na cabeça dele e tirou a chave da morte e do inferno. Agora quem é o campeão é Jesus. Jesus agora é o Senhor. Prega o evangelho, dizendo que os cativos estão libertos, que os mortos serão ressuscitados, que os perdidos serão achados, porque eu abro um caminho no meio do mar, eu abro um caminho através de mim mesmo, que é o caminho, um novo caminho através dele, que a irmã acabou de ler. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho inaugurado, um caminho rasgado no véu que deixa o Santo do Santo exposto. É quando nós entramos e apresentamos Jesus, mas para onde ir? Não há que procurar para onde ir. É Jesus é o caminho. Mas e a verdade? Jesus é a verdade. Amém, Jesus? E esperança? Ele é esperança. Mas ele é o único. Buda morreu e está mortinho da Silva. Maomé morreu e está enterradinho.
E o que eles criaram foram religião, que são filosofias. Mas Jesus não é religião. Ele é o próprio verbo do latim religare. Religare. Aquele verbo que veio para reatar. Ele veio para reatar a humanidade a Deus. Jesus é a verdadeira religião. O resto é apenas filosofia. Tudo começa nele e termina nele. Posso ouvir um amém? Então nós vemos aqui ele mandando pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 8, versículo 15, versículo 8 em diante, ele disse, né, ide por todo mundo pregar o evangelho, se beber alguma coisa mortífera, não lhes falando de algum, ele vai dando todas as, colocaram as mãos sobre os enfermos, curarão, ele vai dando todos os detalhes, ele vai dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E outro versículo diz, e cooperava com eles o Senhor. Cooperava, olha, veja bem, o Senhor trabalhando conosco em harmonia, na medida que nós estamos obedecendo, cheio do Espírito Santo de Deus, o Senhor ia cooperando conosco, como dizendo, vai que você consegue, dá um pulinho aí, amém, levanta a mão, que você vai ver o que vai acontecer, abre a tua boca, que eu encho, amém, Senhor, levanta a mão e deixa o resultado comigo, aleluia, o Senhor ia cooperando, homem cheio do Espírito Santo que revolucionaram o mundo, e nós podemos ver ainda, que ele transforma homens tímidos e fracos em homens de fé e coragem. Pega Pedro, um tremendo de um vacilão, Pedro, sanguíneo, colérico, cheio de coisa, né, valentão, já querendo matar todo mundo, quando chega na hora H, nega Jesus. Mostra a natureza do ser humano. Saiu, chorou arrependido, como dizendo, não sirvo, não mereço ser discípulo dele. Mas depois da ressurreição de Jesus, Jesus faz uma cura interior com Pedro, uma quebra de maldição. Primeira coisa, onde está Pedro? Diga a Pedro e aos demais que eu encontrarei na Galileia. E quando encontro na Galileia, Jesus chama Pedro, Pedro, vem para cá. E João vai atrás. Pedro olha e diz, Senhor, e este? Deixa ele. Se eu quero que ele permaneça até que eu volte, deixa ele. E você vem e segue-me. Então, correu o dito, está em João, correu o dito que João não morreria até que Jesus voltar, por causa dessa palavra. Aí Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele percebeu que Jesus fez 3 perguntas igual ele negou 3 vezes. O que Jesus Cristo fez de acordo com Augusto Cury? Pedro havia aberto 3 janelas killer de morte. Jesus abriu mais outras 3 de vida para compensar e anular. Aleluia. Quando Pedro pensou, ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus restaurou Pedro e disse, eu ainda confio em você. Vai, eu confio em você. Não foi aqui que eu te chamei? Então estou te chamando de novo. Não é porque você falhou que você não presta, que serve mais. Você lembra a promessa que eu fiz com você, que você seria pescadores de homens? E assim você será. Vai. Pedro já dizendo, sentindo perdoado. Por que Pedro foi perdoado e Judas não? Porque Pedro não tinha maldade no coração, Judas era político, ele premeditou, e Pedro não. Foi no impulso, no embalo. Ainda que todo mundo te abandone, eu estou contigo, Senhor, esse bando de frouxo aí, não presta para nada, mas eu vou estar contigo. E Pedro era macho. Jesus olhou para ele, Pedro, não confia na carne, não confia, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas Pedro era um cara que eu queria ter do meu lado. Foi até o fim, todos abandonaram, mas ele foi o único que ficou. Baseado, porque Pedro não premeditou, ele amava o Senhor loucamente, fez aquilo no impulso. Judas era político, tramou, arquitetou, ainda na ceia que o Senhor deu a última oportunidade para ele estava com o saquitel das 30 moedinhas na mão. É como diz o nordestino, cabra safado. Estava com as moedinhas na mão. E Jesus ainda deu oportunidade para ele. Jesus ainda deu o lugar de amigo. O lugar da direita é lugar de amigo. Jesus chamou de amigo e deu lugar de amigo de confiança até o último momento. Jesus nunca vai desistir. Ele sabia do potencial de Judas, mas Judas não levou a sério o chamado. Então, e aí interessante que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desce,
e batiza os 120, falando em língua para quebrar a maldição da língua, lá de Gênesis capítulo 11. Deus trouxe confusão de língua, a Torre de Babel separou os povos e nações. As línguas uniu, porque havia muitas nações ali, as línguas faladas, na língua de cada um que estavam lá, dos romeiros, né, dos visitantes, os atraiu, uniu, ali Deus uniu a humanidade de novo. Uniu a humanidade de novo através das línguas. E quem que levanta para falar? Quem que levanta? Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de eloquência. E a turma dizendo, vocês passaram a noite inteira bebendo, farreando. Por quê? Porque estavam falando não só naquelas línguas que cada um ouvia, se nós estivéssemos lá, tivesse algum brasileiro, nós estaríamos ouvindo alguém falar em português, as grandezas de Deus, nós estaríamos dizendo, puxa vida, olha como ele está glorificando a Deus, olha como que majestade, que unção, que poder, na língua portuguesa. Então, por isso que atraiu aquela multidão, Deus usou as línguas para atrair, e levanta Pedro, o vacilão, Pedro, neurótico, não vou dizer neurótico, sanguíneo, colérico, e outra, algumas pessoas não conseguiam ficar de pé, tal era a unção, tal o poder. Irmão, a presença de Deus quando vem sobre você, não é. Uma certa vez a presença de Deus foi tanto que eu caí de joelho, estava em pé. Eu caí de joelho e com o rosto no chão. Eu falei, Senhor, tira a tua mão, senão eu vou morrer. A presença foi tanta que o meu corpo não aguentou. E muitos talvez estivessem querendo ficar de pé e não conseguia ficar de pé, estava como que bêbado. E a multidão, quando chegou, olhou e me disse, estão embriagados, passaram a noite inteira bebendo. Pedro, com muita dificuldade, levanta e diz, varões israelitas, ninguém está de fogo, ninguém está embriagado, sendo essa 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo é o que está escrito no profeta Joel. Aonde ele vai? Lá no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, ele diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso é cumprimento da profecia de Joel. Os últimos tempos, começou lá. Os últimos tempos, não agora nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Os últimos tempos começou naquele dia em que o Espírito Santo foi derramado. Posso ouvir amém? Olha a menção do Espírito Santo. E Pedro fala com tanta ousadia, com tanta coragem, e vai puxando de Joel, e alguém disse que ele é ignorante, indouto. Não. Ele não era letrado, não era acadêmico, mas como todo israelita, como todo judeu, conhece o Torá, conhece a palavra de Deus, conhece os profetas, conhece a profecia. E naquele momento, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, ele puxou de lá até os dias atuais, em que todo mundo estava com a memória bem fresquinha dos acontecimentos recentes. Então Pedro, ao fazer esse sermão lindo, maravilhoso, no capítulo 2, ele vai se estender do capítulo 2 até o versículo, aleluia, o sermão de Pedro, ele foi assim bem contundente, que ele vai até o versículo 36, capítulo 2, versículo 36. Olha por que nós precisamos do Espírito Santo, gente. Não é só para pregar, o Espírito Santo é para nós convivermos com Ele, dele ministrar nas nossas vidas. É igual aquele nosso amigo rico, né? Ele fala assim, vou te levar você para comer num lugar. Você já foi em tal lugar? Não, você vai comigo. Você já foi? Não, você vai comigo. Ou ali tem uns bolinhos de bacalhau, você já comeu? Não, você vai comigo. Ou eu estava esperando você chegar, vou te levar num lugar. E o amigo, ele banca, hein? É isso, quando você tem o Espírito Santo como amigo, você come do bom e do melhor. Amém, Jesus? Ele abre porta que ninguém entrou, é você que entra. Amém? Não falta nada. Por que os profetas não tinham nada? Elias não tinha nada. E nunca faltou nada para ele. Quando todo mundo estava morrendo, as nações, todo mundo morrendo de fome, comendo cachorro, comendo cavalo, Elias estava na cabeceira de um rio, tomando água fresca e comendo, que o anjo servia ele. Depois mandou o corvo servir ele. Acabou tudo, então agora vai lá para Sarepta, que tem uma viúva que eu já dei ordem para te sustentar. Como é que vai mandar uma viúva que ganha do NPS para sustentar o marmanjo? Não, aquela viúva vai fazer a sua última refeição. Ela e o filho vão morrer. E eu estou te enviando você lá, porque você é bênção para ela. Por isso que quando chega lá, a mulher reconhece que ele é homem de Deus. E ao reconhecer que é homem de Deus, ele pergunta, o que você está fazendo, mulher?
Aí eu estou pegando os gravetos aqui, tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vamos morrer. Eu falei, não, tu não vai morrer não. Vai lá, faz primeiro para mim, traz na palma da mão. E a mulher sabendo que... Isso é fé. Se fosse hoje em dia, marmanjão, você não tem... Fica pensando o quê? Que eu vou sustentar cavalão? Não, meu filho, você quer para mim e para o meu filho. Mas tu vai morrer. Ela já sabia disso, que Deus mandou aquele homem lá para ela não morrer. Tu é homem de Deus. Ela veio e trouxe na mão, assim. Que desafio, hein? Fumegando, hein? O homem de Deus comendo. Depois que o homem de Deus comeu, eu que estou inventando. Ele falou, agora vai e faz para você e teu filho. Que a farinha não vai faltar aí nenhum azeite. E quando ela chega lá, a farinha está do mesmo tanto. O azeite do mesmo, não é que aumentou, nunca, nem aumentou nem diminuiu, mas não faltou. Isso é providência de Deus. Não é igual a teologia da prosperidade grande, tio Patinha, piscinona para nadar, não. Por isso que eles não tinham nada, mas tinham tudo. Porque nós temos o nosso Deus que supre todas as nossas necessidades. Amém, Senhor? É por isso que nós temos que ter a presença dEle, meu Deus do céu. A igreja precisa do Espírito Santo de Deus nesses últimos dias. Deixa-me apressar. Glória a Deus. E o sermão de Pedro foi tremendo. No versículo 36, ele termina dizendo assim, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e ungido. O Messias, né, seria ungido, o Yeshua. Ao 37, depois daquela multidão vir aquele homem falar, hoje em dia a irmã te fala, neguinho dorme no banco, mas não é por isso não, irmão, isso não quer dizer muita coisa. Paulo estava pregando, mas também Paulo falava, meu Deus do céu, Paulo falou desde as 6 horas da tarde até no outro dia seguinte, falou para a congregação. Ele falou, explicando, dando todas as orientações e o povo ouvindo. E tinha um camarada sentado na janela, no segundo, terceiro andar, ouvindo Paulo. Ele cochilou e caiu para trás e blucutu. Alguém dizia, que tragédia. Paulo para o sermão dele, desce lá, o camarada está morto. Paulo vai lá, ora, ressuscita o camarada, tudo bem. Onde eu parei quando fui interrompido, e dali ele continua de novo. Olha o poder de Deus, a unção de Deus. Amém, igreja? Agora, depois de Pedro fazer esse sermão contundente, olha, o coração ardia, essa é a diferença. Por isso que eu falo, tem muita conversa fiada, mas não tem a presença do Espírito Santo. Eu oro para que haja a presença do Espírito Santo. Uma palavra, não unção do Espírito Santo de Deus. O que interessa é a presença do Espírito Santo. E Pedro, depois que ele falou tudo isso, se transformou naquilo que Jesus Cristo disse. Você não vai pescar mais peixe, vou transformar você em pescador de homens. Depois desse sermão, o sermão dele foi interrompido dizendo, veja bem o que fizeram. E ouvindo eles, o 2:37, isto compungiram-se em seus corações. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que faremos, homens, irmãos? A palavra não foi, vem para a minha igreja, se batizar, vem, né? Eu vou te batizar, e vou te dar cargo disso, daquilo, você vai ser isso, vai ser aquilo. Não. E disse Pedro, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e só depois recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, Senhor? Para viver, andar, deixar o Espírito Santo de Deus produzir fruto. Produzir o fruto dá as 9 manifestações. Amor, os 3 primeiros é amor, paz e alegria. É Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 primeiros são elevados a Deus, os outros 3 em relação a mim mesmo, e os outros 3 em relação ao meu próximo, relacionamento com o próximo, são os 9 dons. Então ele vai dizer aqui, e ouvindo ele isto, compungiu o coração e perguntaram o que devemos fazer. Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E só então recebereis o dom do Espírito Santo, ponto e vírgula. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, chega até nós, a todos quantos estão longe, a tantos quanto o nosso Deus chamar, é para hoje. Não é que acabou, não, é para hoje.
E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E o 41, veja bem, e de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, num sermão. Hoje nós pregamos, a orelha da turma está até santa, a orelha santa, de tanto ouvir, mas não há resultado aqui. Por isso que é falta do Espírito Santo, da presença. Irmão, você viu que mensagem, que linda, olha aí. Qual foi o efeito aqui? Porque compungiram o coração, eles se arrependeram. O que nós temos que fazer? E 3.000 almas foram agregadas. E agora o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha aí, 500 milagres, sinais, irmãos, é isso que eu estou falando. Sinais. Eu louvo a Deus que me deu graça de ver alguns sinais, e um dos mais lindos, eu estava de olhos fechados, a pessoa gritando, quando eu abri os olhos, a pessoa, você viu, eu vi nada, quem mandou orar de olhos fechados? O milagre foi tremendo, a pessoa falou, quando se orou, mexeu, foi tudo no lugar, perna, quadril, foi tudo no lugar. E a mania de orar com os olhos fechados, tem que orar com os olhos abertos para ver, a pessoa que estava vendo, ela viu. Outro grande milagre sobrenatural é o meu carro, tinha um bloqueador de gasolina, né? E todo mundo tirava gasolina, enchia o tanque de sábado e domingo, ia fazer a obra, não tem gasolina, pega no meu carro. Depois de um ano, eu fui trocar de carro, foi até na concessionária do irmão Zé Guedes, lá de Jaçanã, e o meu tanque estava cheio do carro, e o novo não, estava na reserva, porque é carro para vender. Eu falei, então aproveita, tira a gasolina do meu carro e põe no novo. Tá bom. Daqui a pouco o menino vem, não dá para tirar, porque tem bloqueador. Eu falei, não tem. Aí o próprio Zé Guedes, que é hoje pastor, foi lá e, não, pastor, tem bloqueador. Eu falei, não, você não pegou a borracha, tem uma borracha que fica lá no meu porta-mala? É aquela borracha que todo mundo usa, não é outra, se fosse outra podia dizer, é mais grossa. Não entra. Aí o menino teve que desmontar tudo, quando desmontou tudinho, ele tirou, tenho até hoje. Está lá na minha gaveta, um bloqueador. Só com aqueles furinhos assim que passa assim, só a gasolina passava, como se fosse um ralinho. Depois que o menino trouxe, falou aqui, seu Zé estava lá, e o pastor José Guedes, que é hoje pastor é o pai do Ronaldo Guedes Bezerra, discípulos nossos, né? Foi aluno da professora Vera. Ele falou assim, pastor Djalma, isso aqui estava no teu carro. Eu falei, como? Você leva gasolina, todo mundo tirava. Milagres sobrenaturais. E outros milagres sobrenaturais que Deus faz, tão simples que nós não percebemos. Sinais e maravilhas eram feitas por causa da presença do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. A perseguição está vindo. Aqui tem a primeira perseguição, é que não vai dar para que eu possa entrar. Primeira perseguição que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 ao 4. A primeira perseguição, quando Pedro e João curam aquele paralítico, já são presos. Mas eles dão uma resposta a contento. Talvez domingo eu dê continuidade a isso, mas eles dão a resposta certa, na hora certa, no momento certo, diante das ameaças. Teve a primeira perseguição, a segunda perseguição, a terceira perseguição, a quarta é quando vem Paulo. E eles se mantiveram firmes e deram a resposta na ponta da língua. Nós não vamos deixar de falar o que temos visto e ouvido, não vamos deixar de falar. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Não vamos deixar de falar no nome de Jesus. As autoridades proibiram, eles apanharam, foram chicoteados, mas eles tinham a resposta, porque eles tinham o Espírito Santo. Nós precisamos dar uma resposta para essa sociedade, precisamos dar uma resposta para este mundo, que Jesus Cristo é o Senhor, com luta, sem luta, com perseguição, sem perseguição, com injeção, sem injeção, que venha! Com o Espírito Santo somos mais que vencedor. Aleluia! E é por isso que eu estou pedindo, Espírito Santo, vem, Espírito, prepara a igreja, prepara a irmã, o irmão, a criança para levantar e dar a resposta. Assim diz o Senhor.
Vocês vão deixar de pregar, vocês vão deixar de falar, vamos tirar a Bíblia, pode tirar a Bíblia, porque a Bíblia está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui, está aqui. Pode tirar, está pensando que vai tirar de muita gente, vai ficar sem. Mas tem muita gente que tem a Bíblia aqui no coração memorizada. Não podemos deixar de falar o que temos visto ou visto. Não vamos deixar. E não existe outro nome pelo qual os homens devem ser salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo. Está lá em João 4:12. Não vamos deixar de falar. Prenderam, olha, prenderam, terminando. Prenderam. Deixa de, vamos dar um caldo neles, né? Deixa lá na cadeia. À noite o anjo vai lá, vai pregar para o povo está esperando vocês. E os dois saem e vão lá pregar para o povo. E aí daqui a pouco chegam lá para o Sinédrio, aqueles dois lá estão pregando de novo. Mas como? Não estão presos? Estão. Mas como? Não prenderam? Prenderam. Aí os guardas disseram, olha, é um negócio, é um mistério. Estão lá pregando. Mas a cadeia está fechadinha, do jeito que nós deixamos. Está fechada e os guardas do lado de fora. Mas a cadeia está vazia. Mas por quê? Porque o anjo foi lá e abriu e falou, vamos embora. Vamos lá, turma. Amém? Uau, esse é o nosso reino. É desse reino que nós somos ministros e servos. Amém, Jesus? E nós só podemos vencer com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai dar graça. Domingo que vem, se Deus assim permitir, eu vou falar da primeira, da segunda, da terceira e a quarta perseguição e como eles reagiram, como eles deram resposta. Este mundo precisa ouvir a Jéssica abrir a boquinha dela naquela escola. Uau! E vão dizer, que menina ousada, que menina tupetuda, que é isso? Não, essa menina tupetuda é filha da Kátia. A da igreja do pastor de Jaú, da igreja do pastor de Jaú, aleluia, manto, terra. Aí pode dizer manto, terra, arábia, fogo, tapete, manto. E lá também a Heloísa também, minha netinha, vai dar o recado dela, lá do jeitão dela, vai dizer, quem é essa menina tupetuda, está pensando que aí, não mexe não, que essa daí é netinha do pastor de Jama. Logo vi, né, tem que ser neta do homem, né. É isso daí, irmão. Nós somos assim com o homem ou não somos? Então acabou, irmão. O Espírito Santo de Deus vai continuar conosco até a consumação do século, e vai nos preparar, e está nos preparando, e vai nos levar ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Irmãos, eu quero só ter a resposta. Eu sei qual é a resposta, mas não é a resposta que Ele vai dar. Nós temos que falar o que Ele falar. Nós temos que fazer o que Ele faz. Jesus disse, eu não faço nada de mim mesmo. O que eu ouço, eu falo. O que eu vejo, eu faço. O que eu vejo meu Pai fazer, isso eu faço. Isso é sincronia, isso é unidade, isso é estar no mesmo espírito, é falar a mesma coisa. Não é marionete, não, é falar a mesma coisa. Eu já falei para você, quando você tem comunhão com uma pessoa, você está muito sintonizada com uma pessoa, como aconteceu comigo, eu tinha uns colegas, assim, ele ficava muito sintonizado, e tinha um na minha infância que era terrível, aquele menino. Nós andávamos juntos, parecia carne e unha e carne. Quando a gente andava junto, daqui a pouco a gente começava a cantar um samba, uma música, naquela época era Nelson Gonçalves, né? Quando ele começava a cantar a música, eu também começava a mesma música. Ele parava, eu parava. Ele começava, mas junto. Estava andando, daqui a pouco a gente começava um assunto, o mesmo pensamento. A gente tinha de para. Isso é sintonia. Você está tão junto com a pessoa que você acaba tendo a sintonia, acaba tendo isso. Agora você está no mesmo espírito, ninguém vai te forçar a fazer nada. O que você está fazendo, ele está fazendo, o outro está fazendo, o outro está fazendo, porque está no mesmo espírito, amém? O que o Pai faz, eu faço. O que o Pai fala, eu falo. Amém? Não falo nada de mim mesmo. Por quê? Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. É isso que nós precisamos estar. Nós precisamos estar em Cristo. Precisamos estar no Espírito Santo e o Espírito Santo está em nós. Porque o Espírito Santo de Deus vai dar para nós a mente de Cristo. Porém, nós temos a mente de Cristo. Vamos pensar como Cristo. Mas como? Que ousadia? Não, porque estamos no mesmo Espírito. E quando você fizer, o Espírito Santo de Deus vai dizer exatamente isso. Por que você fez? Porque eu senti de fazer. Não é que senti de sentido, não. Porque eu achei que era o melhor, você achou certo, porque é isso que ele tem que fazer. Você percebeu, irmão? Eu e o Pai somos um? Uau! Ainda vou falar sobre isso, sobre crescimento e maturidade no Espírito Santo de Deus. Coisa linda. Que Deus nos abençoe.